Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Polícia identifica assaltante que agrediu violentamente a dona de uma loja em Uberlândia. Presos os suspeitos de sequestrar uma criança em Florestal, na região metropolitana de Belo Horizonte. No Dia do Pedestre, um alerta. Só no ano passado foram registrados mais de 4.000 atropelamentos na capital mineira. Motoqueiro é jogado para cima em acidente em Montes Claros. Carro despenca de garagem de prédio em BH. Técnico do time Sub-20 vai substituir Mano Menezes nos próximos jogos do Cruzeiro. E tem as dicas para o fim de semana na nossa agenda cultural. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Motoristas imprudentes e pedestres sem atenção, a combinação perfeita para um atropelamento. Nos últimos anos, o número de casos diminuiu em BH, mas ainda é muito alto na capital. Em 2018, foram mais de 4.000. No Dia do Pedestre, veja como fazer a sua parte para zerar essa estatística. Eles dizem que respeitam o trânsito. Para evitar acidente, né? Aí a gente tem que respeitar a lei do trânsito e respeitar, né, os pedestres também, né? Tem que esperar sinal verde, mesmo no sinal verde tem que aguardar para ver se não vai vir nenhum carro. Você presta atenção quando vai atravessar a rua? Sim. Mas não é difícil flagrar pessoas que atravessam fora da faixa ou que atravessam na faixa com sinal vermelho. Sem falar das imprudências dos motoristas. A Ilka já foi atropelada 2 vezes. Na primeira, foi surpreendida por uma moto enquanto atravessava com sinal verde. E por isso, passou a tomar ainda mais cuidado. Me senti muito mal, porque na primeira vez eu estava sozinha, na verdade. Então não tinha nenhum amigo, nenhum familiar, ninguém para me ajudar. E foi o que eu mais machuquei, né? Eu fiquei bem dolorida, bem ralada. Eu sempre atravesso olhando para os carros para ter certeza de que ninguém vai furar o sinal ou não está acontecendo alguma coisa e vai passar tanto uma moto, talvez uma bicicleta. No Dia do Pedestre, a BH Trans fez ações interativas para conscientizar a população e despertar o respeito mútuo no trânsito. Pedestre, seja prudente, seu presente é sua vida. É um convite para que a sociedade possa ter mais reflexão sobre os seus comportamentos seguros na hora de transitar por esses espaços públicos. A programação começou com a instalação de mais um semáforo numa travessia para pedestres na Avenida do Contorno. Belo Horizonte conta com 3.500 travessias semaforizadas e algumas delas possuem radar para avanço de carro. Os atropelamentos reduziram cerca de 60% nos últimos anos e a intenção é zerar. Precisamos que o respeito seja mútuo. Se todas as pessoas que transitam pela cidade não contribuir conosco nesse nosso objetivo, que é zerar os atropelamentos e até mesmo zerar todos os acidentes ocorridos de trânsito, nós não vamos conseguir os resultados que desejamos. O cuidado no trânsito é importantíssimo para todo mundo que faz parte dessa equação. Olha só essas imagens, né? Um acidente em Montes Claros, no norte de Minas. A batida foi entre um carro e uma moto e aconteceu no meio da tarde. Segundo testemunhas, o motociclista desobedeceu o sinal de pare e foi atingido em cheio pelo carro. Ele foi levado para a Santa Casa da cidade com traumatismo craniano. E um acidente hoje pela manhã assustou moradores do bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH. Um carro despencou de uma altura correspondente a um prédio de 3 andares, depois que a motorista, uma mulher de 72 anos, perdeu o controle do veículo dentro de uma garagem. Ela foi retirada consciente do carro, com dores no abdômen e nas costas, e foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. A Polícia Civil identificou o homem que roubou e agrediu uma comerciante nessa quarta-feira em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação e o momento em que a mulher é chutada várias vezes no rosto pelo criminoso. As cenas são revoltantes. Com a faca na mão, o criminoso empurra a vítima. Na queda, a comerciante bate a cabeça no balcão da loja de roupas. Não satisfeito com a mulher já ferida no chão, o assaltante ainda dá vários chutes na cabeça
e no corpo da vítima. Eu cheguei, ela estava deitada no chão, sangrando, então a gente desesperou, né? Aí a polícia passou, a gente ainda gritou, vem cá, vem cá. Thais Alves Ribeiro, de 29 anos, que ficou gravemente ferida, principalmente na região da cabeça, foi levada ao hospital, mas já teve alta médica, está em casa. O estabelecimento comercial aqui na Avenida João Pinheiro está fechado um dia após o crime. A polícia já identificou o autor e realiza buscas para prendê-lo. O homem tem diversas passagens policiais. Esse autor foi identificado, nós estamos em diligência para tentar capturá-lo, tendo em vista esse crime que ele cometeu na data de ontem e também tendo em vista que ele também está em fuga em aberto do presídio. Na data anterior ele estava com a tornozeleira eletrônica, ele cortou essa tornozeleira e no momento que ele esteve aí foi decretada a fuga em aberto dele. E depois ele fez esses dois roubos aí, um na data de ontem e um na data de terça-feira. E depois de assistir às imagens do circuito interno pela televisão, o seu Gilson, que é comerciante aqui no bairro Martins, reconheceu o autor do roubo e das agressões. Ele chegou a trabalhar para o senhor? Quem que é, seu Gilson? Ele se identificou por nome de Celso, ele chegou aqui no sábado, ele veio aqui de manhã, era mais ou menos umas 6h30 da manhã. Ele chegou procurando serviço. Eu peguei a bicicleta cargueira, coloquei na mão dele com 120 salgado, 20 refrigerante, como se fosse um vendedor normal, como se fosse sair para vender como os demais vendedores, entendeu? E ele não apareceu mais no meu estabelecimento, nem para trazer a bicicleta e nem o acerto do salgado, do refrigerante, nem nada. A população que conheça, né, tendo visto que esse vídeo aí foi amplamente divulgado aí nas mídias sociais aí, que conheçam esse autor e tem alguma informação para passar para nós, seja através de 190 ou 181, para a gente correr atrás para fazer a prisão desse autor. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de matar 3 familiares a tiros em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Militar, ele mesmo ligou para o 190 depois de cometer o crime. Quando chegaram ao local, os militares encontraram um suspeito com a arma e as vítimas atingidas, que levaram tiros no peito. 2 pessoas já estavam mortas, uma ainda foi levada para o hospital, mas acabou não resistindo e morreu pouco depois. A principal motivação do crime teria sido um desentendimento pela divisão de uma herança. Uma cabeleireira de Uberlândia passou quase uma semana presa injustamente. Ela tem o mesmo nome de uma mulher procurada por tráfico de drogas e foi detida, apesar de ter vários dados diferentes da criminosa. Uma festa foi organizada para receber a cabeleireira de 34 anos, Rosângela Salvador. Ela saiu do presídio Jaci de Assis durante a noite e foi direto para a casa da irmã, que a aguardava com o restante dos familiares e amigos. A comemoração na chegada foi grande. Muito obrigado, meu pai. Graças a Deus, meu Deus. Eu sei que a minha família é muito unida. Mas agora eu fiquei sabendo mais ainda, que ela é mais unida ainda. Muito bom. Lá estava faltando isso. E foi a oração deles aqui fora que me fortaleceu lá dentro, porque eu já estava perdendo a esperança. Não faltaram abraços, beijos, lágrimas e palavras amigas. Todos estavam emocionados com a volta da Rosângela. O carinho de quem tinha liberdade, mas sofria em saber que uma pessoa tão querida estava sendo injustiçada. O mesmo sofrimento que ela passou lá, nós passou também. Nós estávamos junto com ela, com certeza, que Deus sabe o que eu estou falando. Minha mãe, ela é aquele tipo de pessoa que nunca fez um mal para uma mosca, muito pelo contrário. Foram 5 dias que ficou presa como uma criminosa. Ela foi abordada pela polícia quando chegava do trabalho, ainda na rua. Como sabia que não havia cometido nenhum crime, não manifestou resistência. Mas existia um mandado de prisão por tráfico de drogas no nome dela. No boletim de ocorrência, feito em 2015, que foi a origem desse mandado, vários dados não batem. A identificação é a mesma, Rosângela Salvador. Já os nomes do pai e da mãe são diferentes. Existe também uma divergência na data e no local de nascimento. Já no mandado de prisão, essas informações estão corretas, mas o CPF não é o da Rosângela. Outro problema é o endereço citado, local onde ela nunca morou. Mesmo assim, ela foi presa.
e agora vai em busca de justiça. Em primeiro lugar, nós vamos concluir o nosso trabalho dentro desse processo criminal para, de vez, extinguir qualquer vínculo dela dentro do processo. Hoje foi a liberdade, né? Mas a tendência aí, nós vamos apreciar isso, é que nós ingressemos com uma ação civil para buscar a minimização desse dano que ela sofreu. Porque reparar em si não tem como voltar o tempo atrás. A polícia prendeu os suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que sequestrou uma criança de 7 anos em Florestal, região metropolitana de Belo Horizonte. O delegado responsável pelo caso afirma que a ordem para o crime partiu de dentro da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. A investigação desarticulou uma organização criminosa. Entre os suspeitos identificados estão 2 detentos perigosos que estão numa penitenciária de segurança máxima, 2 adultos que foram presos e 2 adolescentes que foram apreendidos. O crime foi na cidade de Florestal. 2 homens armados teriam abordado a empregada que estava em frente à casa. Eles entraram e mantiveram os familiares em cárcere privado por algumas horas. Roubaram equipamentos eletrônicos, dinheiro e sequestraram o filho do casal. O resgate solicitado era no valor de R$300 mil. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos monitoravam a vida das vítimas. A família ela tem uma elevada capacidade financeira. O pai ele movimenta algumas elevadas quantias em razão de vendas de imóveis na cidade. Eles tomaram conhecimento disso, fizeram os levantamentos da rotina da família e conseguiram abordar a empregada quando ela levava um lixo do lado de fora e depois fizeram toda a família refém. Os criminosos levaram a criança de 7 anos para o cativeiro em Pequi, a 40 quilômetros da casa da família. Mas a polícia agiu rápido e o sequestro durou apenas um dia. Nós já estávamos prestes a fazer o adentramento do cativeiro, mas nós não tínhamos absoluta certeza que tratava-se de um cativeiro, então eles perceberam a movimentação na cidade de Pequi, por se tratar de uma cidade pequena, eles perceberam a movimentação policial e resolveram libertar o menor. Eles falaram que libertaram em um trevo na rodovia e aí um popular encontrou esse menor e nos acionou. Todos os suspeitos já têm passagens pela polícia. Segundo o delegado, vários crimes como este são comandados de dentro da penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem. As investigações prosseguem no sentido de identificar outros autores e possíveis agentes públicos envolvidos. Porque se nós descobrirmos envolvimentos de como esses aparelhos estão chegando até esses detentos, essas pessoas poderão ser incursas também nos delitos que esses bandidos estão sendo. A Câmara Municipal de Belo Horizonte recebeu hoje um pedido de cassação do mandato do vereador Flávio dos Santos, do Podemos. O pedido de verificação de quebra de decoro parlamentar é de um estudante de direito, que se baseou nas denúncias de que o vereador estaria cometendo o crime de rachadinha, prática de reter parte dos salários dos funcionários do gabinete. O vereador ainda não se posicionou sobre o pedido. E um vereador de Mário Campos, cidade vizinha a Brumadinho, foi preso em flagrante por estelionato. Segundo a polícia, Josimar Silva Cardoso, de 29 anos, tentou conseguir uma indenização da Vale, dizendo que era vítima do rompimento da barragem em Brumadinho. Ele teria pedido R$800 mil à mineradora, alegando que arrendou um terreno em Córrego do Feijão, que na verdade pertence a outra pessoa. E uma situação que incomoda a população da Grande BH foi tema de uma audiência pública hoje na Assembleia Legislativa. Os parlamentares debateram a falta de cobradores nos ônibus. Nas ruas, nossa equipe de reportagem flagrou um exemplo de descumprimento da lei que regulamenta essa prática. Olha só. Itair começou a usar cadeira de rodas depois de perder o movimento das pernas numa queda de andaime. Há 6 anos, ele enfrenta várias dificuldades no transporte público, o que piorou agora com a falta de cobradores. É muito difícil sem cobrador, cara. Os motoristas têm que descer para ajudar a gente e fica complicado para eles também. Antes de embarcar, o Itair espera o motorista fazer o troco dos passageiros para depois operar o elevador do ônibus. Uma espera que atrasa a viagem.
E é difícil mais ainda para o passageiro, né? Para o passageiro, o motorista também, né, coitado? Porque fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo é meio complicado, né? Segundo uma lei da capital, todos os ônibus convencionais devem circular com um agente de bordo, com exceção do horário noturno, das 8h30 da noite às 6 da manhã e nos domingos e feriados. Veículos do BRT ou executivos e de turismo também estão desobrigados. Legislação que parece não estar sendo cumprida pelas empresas de ônibus. A discussão em torno desse assunto veio parar aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Representantes de vários órgãos e entidades se reuniram para falar principalmente sobre fiscalização. O motorista está com dupla função, então não é só simplesmente chegar aqui e falar que esse debate não serve para a região metropolitana. Eu acho que esse debate serve para todo o Estado. É uma questão de humanidade, é uma questão de segurança no trabalho, de dar assistência às pessoas, aos usuários de maneira correta e justa. Um dos pontos discutidos na audiência pública foi a multa aplicada, que hoje é de apenas R$ 600 por viagem sem cobrador. E mesmo assim não é paga pelas empresas. A gente elaborou o projeto de lei para cassar a concessão pública em casos de omissão, em casos de descumprimento reiterado daquilo que é previsto no contrato de concessão. Nós estamos pedindo aqui o desdobramento, respeito com a população e com os profissionais que está adoecendo. Nós temos um índice aí, mais ou menos, tá? 40% deles afastados por estresse. A BH Trans informou que os usuários do transporte público podem denunciar irregularidades no site da Prefeitura, pelo Fale Conosco. Já o Ministério Público disse que foi instaurado um processo administrativo pelo PROCON para apurar o caso. E veja a seguir, Mano Menezes deixa o Cruzeiro e diretoria apresenta técnico interino que vai comandar o time já na partida deste domingo. Mano Menezes não é mais técnico do Cruzeiro. A saída do treinador foi confirmada logo após a derrota da Raposa por 1-0 para o Internacional na noite dessa quarta-feira no Mineirão. A pressão em cima de Mano Menezes era imensa. Uma vitória nos últimos 17 jogos. Antes da bola rolar, o torcedor já avisava que seria a última gota de confiança depositada no treinador se não vencesse o Inter. Na verdade, eu queria que ele caísse. Eu acho que cai. Dentro de campo, a torcida fez a parte dela, apoiou o time. Mas quando as melhores chances foram os 2 giros de Sassá e os chutes para longe do gol no primeiro tempo, deu para perceber que seria uma noite difícil. A situação do time celeste foi se complicando. Fábio fez um milagre e contra Paolo Guerreiro salvou de novo a Raposa. Na cobrança de falta do peruano, o goleiro estrelado brilhou novamente. Mas Edenilson, no rebote, calou o Mineirão. 1-0 Internacional. Aí a torcida perdeu de vez a paciência com o treinador. Não teve jeito. Sobrou para Mano Menezes, que ao final da partida anunciou sua saída do clube. Eu gostaria aí de comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite, porque a gente entendeu que era o momento de fazer isso, de que nós não poderíamos estender mais essa fase difícil, muito mais do que uma fase difícil que o Cruzeiro vem atravessando. Porque são 18 jogos e uma vitória e a gente sabe que no futebol isso não se sustenta. De acordo com o próprio Mano Menezes, o Cruzeiro chegou numa situação de que aquilo que já era ruim poderia piorar. Eliminação na Copa Libertadores, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora ter que reverter uma situação negativa na Copa do Brasil. Quem vier para ocupar esta cadeira terá muito trabalho. E hoje a diretoria do Cruzeiro apresentou o técnico interino do time. Quem vai estar à frente da equipe nas próximas partidas é o técnico do time sub-20, Ricardo Rezende, que enfrenta o Avaí pelo Brasileiro nesse domingo, no próximo domingo, sem Thiago Neves e também o Fred, que estão suspensos. Eu acho que, sem dúvida, o Mano tentou fazer o melhor, Ele é um treinador vencedor, marcou uma história aqui no Cruzeiro, mas realmente a gente sabe que a equipe precisa evoluir mais na parte ofensiva e tem jogadores para isso, A diretoria montou um elenco muito qualificado,
né? Falando aí de meia, tem o Thiago Neves, tem o Rodriguinho que está recuperando, o próprio Robinho pode jogar na meia. No ataque tem o Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel, o David. Para o ataque no centro tem o Fred, tem o Sassá. Então, o objetivo é fazer uma equipe equilibrada, mas ofensiva, porque tem jogadores com essa característica. Então, vamos estudar bem a equipe do Avaí e com os atletas que a gente vai estar disponível, nós vamos formar uma equipe muito forte para poder vencer a equipe do Avaí. Depois do intervalo, você vai ver que a Feira da Agricultura Familiar aqui em Belo Horizonte deve movimentar 8 milhões de negócios. A Polícia Militar apreendeu quase 1 tonelada de maconha nesta quinta-feira em Abaeté, na região central do estado. 2 pessoas foram detidas, com uma caminhonete carregada com 800 quilos da droga e uma grande quantidade de dinheiro também foi apreendida. Um policial desconfiou de 3 carros com placas de outros estados que estavam parados numa estrada da cidade. Durante a abordagem, os veículos fugiram, mas 2 foram interceptados. Um terceiro suspeito ainda está sendo procurado. O motorista da caminhonete onde a droga foi encontrada contou em depoimento que saiu de Goiânia com destino à Luz, na região centro-oeste de Minas Gerais. A agricultura familiar faz parte do dia a dia de milhares de mineiros que plantam em pequenas propriedades e vivem da renda desses alimentos. Para fomentar o mercado, acontece aqui na capital a Feira Agriminas, que promete movimentar 8 milhões de reais em negócios neste ano. Dona Rosimari e o filho dela produzem há quase 10 anos a tradicional rapadura de cana-de-açúcar. Mas a novidade está na variedade de sabores. A ideia veio da necessidade de inovar. O que a senhora achou dessa variedade de sabores? Delícia, porque a gente tem opções de escolha. Uma visita ao campo sem sair da cidade. A oportunidade de ter contato com os agricultores familiares. São cerca de 600 expositores. A movimentação econômica durante os 5 dias da Feira Agriminas deve gerar em torno de 8 milhões de reais. Negócio que começa no quintal da casa do senhor Jorge e do filho dele. Dá muita oportunidade de abrir mercado, as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho. Então, assim, é uma feira muito especial para a agricultura. 80% ou mais da mão de obra que é gerada no meio rural é da agricultura familiar. E também na produção de alimento, mais de 70% de alimento que vai na mesa nossa todo dia também é da agricultura familiar. Então a feira ela cumpre um papel social, institucional e um espaço da gente cobrar dos governos a necessidade da gente ter melhores olhos e investimento. A Agriminas vai até domingo no Expo Minas em Belo Horizonte. Os ingressos custam R$ 8,00 inteira. Crianças até 10 anos e pessoas acima de 60 não pagam. Hora de você programar o seu fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Um dos animes contemporâneos mais conceituados da atualidade agora faz estreia na tela dos cinemas. Um jovem aprendiz de herói está em um passeio surpreendente quando vilões ameaçam a cidade artificial em movimento. My Hero Academia, 2 heróis na telona. Baseado em um premiado romance, Meu Amigo Enzo, é uma história emocionante, narrada por um cão espirituoso e filosófico chamado Enzo. Por meio do vínculo dele com o dono, Danny, um aspirante a piloto de corridas de Fórmula 1, Enzo ganha uma visão profunda e divertida da condição humana e entende que as técnicas necessárias na pista de corrida também podem ser usadas para passar com sucesso pela jornada da vida. A trajetória de Wilson Simonal, do sucesso ao drama, interpretado por Fabrício Boliveira, um personagem alegre, engraçado, carismático e sedutor. Um artista com uma grande voz, intérprete da maior categoria, carismático com as multidões e com sucesso e a fama sempre sorrindo para ele. Biografia Simonal na estreia da semana no cinema. Eternizando os principais nomes da música brasileira, o show Os Imortais traz a Belo Horizonte uma noite cheia de nostalgia e emoção, com canções que marcaram época na voz de artistas como Cazuza, Renato Russo e Raul Seixas. Ferrugem lança DVD no Gigante da Pampulha neste fim de semana na capital, a primeira cidade a receber a turnê do artista numa grande festa do pagode. Programe-se e divirta-se! E se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o BandZap. O código de área é o 31997727663.
Para você, uma ótima noite. Até amanhã.